a afetividade como elemento fundamental para a reambientação dos alunos. Obrigado, Rogério. Obrigado, Leonardo. É uma honra estar participando de um projeto tão arrojado. E agradecendo a vocês, eu agradeço também toda a equipe da Prospecta Educacional. A gente vai falar, né, como o próprio tema da palestra diz, sobre a afetividade como um elemento fundamental para a reabilitação dos alunos. Eu vou só complementar aí uma atualização da minha apresentação. O Rogério já fez muito bem. Eu sou pós-graduando em neuropsicologia. Hoje eu estou no Núcleo Ampliado de Saúde da Família em São João da Barra. Estou também em Campos, no Centro de Doença Alzheimer e Parkinson, aqui em Campos. E, como o Rogério falou, eu participo do projeto MindUp, especialistas em desenvolvimento humano. Eu também sou psicólogo voluntário da Junta de Missões Mundiais e todo o meu interesse na psicologia começou há bastante tempo trabalhando com moradores de rua, né? Esse tipo de trabalho me impulsionou cada vez mais a estudar sobre desenvolvimento humano. Eu sou casado, minha esposa também é psicóloga, tenho um filhinho de 9 anos e uma filha de 4. E quando eu saio de casa, sempre ouço eles me falando, né? Papai, sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Preocupado com esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. É possível, então, falar em afetividade em meio à pandemia? Né? Eu posso afirmar que sim, porque a afetividade ela não vai apenas se limitar às expressões de carinho. A afetividade vai para bem mais do que isso, para bem além disso. É sobre isso que eu quero falar. O psicólogo e médico francês Henri Vallon diz o seguinte: a afetividade é a capacidade que nós, seres humanos, temos de sermos afetados pelo mundo externo e pelo mundo interno. Sendo assim, a afetividade é um recurso primordial de sobrevivência humana. Isso eu vou explicar para vocês agora, nesse momento, e que a gente vai pedir o pessoal da Prospecta para tentar colocar um videozinho para vocês aí estarem participando desse vídeo junto comigo. É possível, pessoal, colocar o vídeo nesse momento? Ok, você vê o bebê aí olhando para o peixinho e ele vai tentar olhar também para a pessoa que está filmando. Ele olha para o peixe e depois ele tenta olhar para a pessoa que filma. Logo depois, você vê agora a mãe se comunicando com o bebê de forma afetiva, usando o manhês, né? A lalação de estar ali se comunicando com a criança. É nesse movimento entre o objeto e entre o humano que está ali interpretando aquela função do bebê, que o bebê começa a ter essa primeira experienciação com a afetividade, que, por sua vez, ativa uma série de movimentos cerebrais. O bebê humano ele tem uma diferença muito grande dos outros bebês e de outros animais de outras espécies. Eu vou passar o slide aqui e mostrar para vocês, dentro da neuropsicologia sócio-histórica, há pesquisas que todo bebê em qualquer cultura, do 3º à 4ª semana de vida, ele vai emitir esses grunhidos. Então, é do ser humano, é da espécie humana, né, fazer esse grunhido. Assim como para a zebra, para o cavalo, ele já nasce correndo, e o correr é um padrão fixo de ação da espécie cavalo ou da espécie zebra, esse grunhido é o padrão fixo de ação da espécie humana. Ou seja, todo bebê em toda e qualquer cultura vai emitir esses grunhidos. Só que a diferença eu mostrei uma foto de um gatinho, por exemplo. A gata, mãe ali, vai lamber aquela cria 1, 2 dias e a partir daí ele está preparado biologicamente para enfrentar o mundo. Isso não acontece com o ser humano. A afetividade tem um papel importante porque o desenvolvimento, né, cerebral ele só vai parar de acontecer
lá pelos 25, 30 anos de idade. Ou seja, se para um animal, em 2 dias, tudo isso está resolvido, para o ser humano é bem mais lento esse processo biológico. E a afetividade vai, nesse momento, interpretar esse grunhido, interpretar essa atitude do bebê e produzir conexões cerebrais que possibilitem, dentro do processo de mielinização, o bebê começar a sentir sensações. E aí vem as funções elementares. Ele vê o peixinho, ele vê a cor, ele vê o barulho, e ele chama atenção com aquilo. Mas ele vê que, além daquilo, alguém interpreta o barulho que ele faz. Quando ele começa a ter a intenção de virar e olhar para a pessoa que está filmando, ou quando ele começa a rir com a intenção de chamar a atenção da pessoa que está lá falando com ele, abre-se o caminho para as funções superiores, abre-se o caminho para a linguagem e para a fala. Nessa perspectiva de gênese da afetividade, de gênese do desenvolvimento na neuropsicologia, o que a gente vê é uma organização sistêmica cerebral. Eu botei a foto aí para lembrar para vocês desse exemplo da orquestra. Os neurônios seriam como se fossem os instrumentos, né? E para determinada função, esses instrumentos se organizam de determinada forma. O tom que essa música que vai ser tocada, que é o objetivo da orquestra, é dado muitas vezes por esse nível de afetividade, né? E dessa forma, o nosso cérebro vai se organizando. Eu quero falar de 3 momentos rapidamente, não dá para aprofundar numa palestra como essa, todas essas teorias do desenvolvimento humano, na qual eu simplesmente me debruço a estudar, porque vejo a conexão com a prática educacional e com a prática clínica. Eu quero falar apenas rapidamente de 4 momentos, o que Vygotsky vai chamar de crises. No primeiro momento, é justamente o momento do nascimento até 1 ano de idade, aonde o bebê começa a ter uma intuição do eu, uma intuição de quem ele é. Ele não sabe o que ele é no mundo, ele é apenas um pedaço biológico sem nenhuma função ainda. Ele vai descobrindo isso no decorrer do tempo. Então, até 1 ano de idade, ele vai nesse jogo de faço o grunhido, alguém vem e devolve aquela interpretação para mim. Às vezes eu estou fazendo o bebê está fazendo e vem a mãe, falou mamãe, falou papai, não falou nada. Mas aquela interpretação e aquele sorriso da mãe ou aquele sorriso do pai já ativa o bebê para estar acordado, para estar em vigília, para estar mais consciente. Quando o bebê vê que aquela ativação aconteceu, ele relaxa e aí dorme. Essa ativação e desativação biológica feita pelo meio social, feita pelo outro humano, é o que vai possibilitar ele conseguir passar de funções mais elementares cerebrais para funções mais complexas. Ou seja, a afetividade é que vai garantir a humanidade. O ser humano vai aprender em seu meio social, né, a aprender a ser humano através do outro humano na qual convive com ele. Por isso, a afetividade, nesse primeiro momento, é fundamental. Aí eu cito, né, a maior participação desse primeiro bloco funcional de ativação do cérebro. O bebê recebe o impacto de estímulos externos. Como já falei, em torno da 4ª semana, o bebê emite os seus grunhidos, 3ª, 4ª semana. Esses grunhidos são um ponto de partida afetivo, do relacionamento afetivo entre humanos e marcam o início do longo processo de construção do sujeito, de construção do eu. E esse ato relacional ele é intencional. Ele propicia a ativação do tronco cerebral e o controle de sono e vigília. O bebê associa o que vê, o que sente e o que ouve na relação com o outro. Esses são os instrumentos do bebê. Ele vê, ele sente, ele ouve. São funções elementares, mas que desde cedo, através dessa afetividade humana, ele já vai compondo para construir funções mais complexas futuramente. Dificuldades nas relações humanas, neste momento do desenvolvimento, podem propiciar, por exemplo, o autismo, o TEA, a esquizofrenia ou os transtornos psicóticos. Por exemplo, desconforto na relação com o outro, não sabe o porquê de manter contato com o outro, não se percebe como agente da relação, agente ativo da relação, não percebe o outro,
não compreende qual o objetivo de investir em uma relação e tem sérios problemas na comunicação. Quando a afetividade, nesse período, nessa relação humana essencial com os primeiros cuidadores, encontra alguma dificuldade, nós podemos sim incorrer nessas dificuldades neuropsicológicas. Um segundo momento, chamado por Vygotsky de segunda crise do primeiro ano. Nesse segundo momento, o bebê já desconfia mais de quem seja ele. Já passou por aquela etapa de que ele olha o espelho e procura atrás do espelho para ver quem está ali. Já passou por isso. Ele está agora brincando com esse outro. Ele joga a chupeta no chão. Aí você vê a figurinha da mãe aí meio estressada, né? Porque ele joga a chupeta no chão na expectativa, na idealização desse outro, que esse outro vai aparecer de novo com a chupeta, né? Quando esse outro sai, ele acha que esse outro sumiu. Mas, de repente, quando ele volta com a chupeta, essa pessoa, esse ser humano volta. É aquela fase das brincadeirinhas. Cadê papai? Aí ele vai e bota a mão no olho, né, dizendo que ele sumiu, que ele está escondido, né? Essa reação circular de atenção, aonde ele intencionalmente chama o outro através dos objetos, ele vai, de certa forma, idealizando, ele vai formando uma intuição de quem seja esse outro. Ele já percebe um pouco mais quem é ele, mas ele está aprendendo, ele está formando um pouco mais quem é esse outro. Essa crise, então, irá ser realçada inicialmente pelo jogo, do tira e põe. Freud, ele explica muito bem essa situação no jogo de Fordar. Neste momento, o brincar e jogos de papéis sociais oferece a possibilidade de construção socioafetiva. É a hora que o bebê pega um lápis, e o lápis é um carrinho. É a hora que a comida é uma brincadeira. Ou seja, os objetos, eles fazem parte de um papel social. E principalmente imitando um papel social do cuidador, daquele que está ali como mediador. Acontece, então, a construção da noção do eu como sujeito psicológico e a idealização de um outro como aquele que estará ali sempre presente a atender suas expectativas nesse sentido. O olhar do outro fortalecerá a reação circular de atenção. E as conexões cerebrais estão novamente avançando de uma região mais elementar sensorial para uma região mais da área da compreensão, a chamada região temporoparieto-occipital, ou seja, é uma região de mais conexão, de mais belenização cerebral. É importante pensar que, apesar do ser humano não estar preso ao biológico, ele é um ser biológico. Então, esse processo biológico também é importante se fazer entendido. No entanto, o que se vê hoje é uma certa fixação nessa questão. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Dificuldades nas relações humanas nesse momento do desenvolvimento afetivo podem propiciar tristeza, instabilidade emocional, depressão, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e outros transtornos afetivos. O sujeito psicológico se entristece por não se sentir capaz de ser assertivo na sua relação com os outros. Eu não vou acertar, eu não vou perguntar à professora porque eu não sei falar, eu não vou fazer isto porque as pessoas vão rir de mim, vão sorrir de mim. Com esses eventos a pessoa se torna, portanto, afetivamente dependente da idealização do outro. Vou falar agora de um terceiro momento, é o penúltimo, dos 3 aos 7 anos de idade, aonde a relação do eu e do outro já está mais formada. Já há uma noção melhor de quem seja o eu, de quem sou eu quanto sujeito, quem sou eu quanto pessoa, e uma noção melhor de quem seja o outro. E se o outro está ali, ele pode, de certa forma, me, digamos assim, ameaçar um pouco o meu espaço. E aí é nesse momento que a gente vê o egocentrismo aparecendo. Vygotsky se refere que a reação negativa ocorre desde o momento em que a criança não se interessa em cumprir o que lhe é pedido. O motivo da negativa não é porque ele está querendo se recusar à atividade, mas ele está querendo se recusar ao sujeito que o solicita. A reação negativa se manifesta por deixar de cumprir algo, ou seja, o recado
que a pessoa egocêntrica está dando é para o outro, não é com relação ao que ele deixou de fazer, mas sim para o outro, esse recado na medida que ele quer se afirmar enquanto eu. Quando as relações de limites não ocorrem ou são estáveis nesse momento, o sujeito psicológico se engrandece, se torna egocêntrico nas relações com outros, como eu já falei. As crianças e os adultos que permanecem nessa crise não compreendem suas limitações no meio externo. E quando elas ocorrem, muitas vezes se sentem injustiçados, porque não me dão valor, porque não me honraram, desencadeando um comportamento de desadequação e de nervosismo exacerbado. Quando a gente percebe dificuldades nesse momento afetivo, a gente pode, sim, perceber o aparecimento, por exemplo, do TOD, transtorno positivo desafiador, o uso do outro para conseguir o que quer, na medida em que você não consegue perceber o sentimento alheio. O outro é apenas um objeto que você vai usar para conseguir os seus objetivos. E um quarto e último momento. Claro que, pessoal, que existem outros momentos, o desenvolvimento humano é bem mais complexo que isso, mas para efeito didático da nossa palestra, eu tenho que me limitar a alguns momentos que eu considero os mais importantes. Esse quarto momento, ou essa crise do 7º ano, como diz Vygotsky, ele acontece mais ou menos dos 7 anos aos 13 anos. Neste momento, o grupo social passa a ter importância. Então, aonde existia só o eu e o outro, agora também há a realidade. Agora também há uma intuição de que existe uma realidade, de que existe um significado na sociedade. As dificuldades nas relações humanas neste momento de desenvolvimento propiciam insegurança, medo, pânico, medo de perder alguém, aquela fase que a criança está falando, papai, eu não quero perder você, não sai de longe de mim. É aquele momento que a criança para muito na enfermaria da escola, porque está com dor de cabeça, porque está com dor de barriga. Quando vai para a escola, sente alguma coisa no corpo, dizendo que não quer ir, pela situação da insegurança e da ansiedade. É uma fase de muita ansiedade. E quando essa crise não de certa forma, superada, ou quando há dificuldades nesse momento afetivo, com certeza, um dos grandes problemas é enfrentar a ansiedade com relação à realidade que poderá se enfrentar. Não quer dizer que ele esteja enfrentando uma situação real e concreta, difícil na realidade, não. É apenas uma intuição do que ele poderá enfrentar nessa realidade que já causa a ansiedade, o medo, o pânico e a insegurança. Bom, esse slide aqui, pessoal, é assim o coração da apresentação. Se você guardar esse slide e anotar esse segundo parágrafo aí, você já vai conseguir guardar assim a mensagem da nossa palestra. E ela vai falar justamente sobre a questão da receptividade afetiva da escola. E aí a gente entra bem fundo no tema da nossa palestra. Se eu, como educador, não entendo as especificidades da idade cronológica do meu aluno, com certeza eu vou ter dificuldades nessa relação com ele. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se eu não entendo quais são as demandas, quais são as questões afetivas da criança de 3 anos, da criança de 4 anos, da criança de 9 anos, do adolescente de 12, do jovem de 15, de 16, 18 e de 20, se eu não ajusto o meu modo de me relacionar de acordo com a idade cronológica desse sujeito, eu vou ter algumas dificuldades. Seja na questão da comunicação, seja na questão da receptividade, eu vou ter alguma dificuldade. Mas presta atenção numa coisa, e nessa parte aqui eu resumo todos esses momentos afetivos que eu quis passar para vocês antes. Mas, se eu, como educador, não entendo as especificidades da idade e do momento emocional e afetivo que meu aluno se encontra, a relação educacional de reabilitação se torna impossível. Isso é super importante, pessoal.
Dentro de uma mesma sala com crianças de 4 anos, eu posso sim ter crianças que ainda não passaram pelo primeiro momento emocional, afetivo. Dentro de uma sala de crianças de 7, 8 anos, eu posso sim ter crianças que ainda não passaram pelo momento pós-natal, tendo dificuldades sim, autistas, do espectro autista, às vezes de forma leve. E muitas das vezes, aqueles que têm mais dificuldade não são aqueles alunos que você considera como alguém difícil de lidar dentro de sala de aula. Muitas das vezes, o aluno está lá quietinho, bonzinho, mas afetivamente ele não está acompanhando todo o percurso educacional que você está propondo. Até porque vocês descobriram aqui junto comigo e conversaram aqui junto comigo que a afetividade ela vem antes da cognição. Eu vou repetir. É super importante você entender que o estudo desses momentos do desenvolvimento humano ele vai refletir sobre a importância de que a afetividade vem antes da cognição. Né? E não prestar atenção nessa afetividade é, sim, querer uma cognição antes do tempo. Por exemplo, hoje em dia, você vê algumas escolas já forçando um pouco crianças de 3, 4 anos de idade a aprender a escrever o nome corretamente. Ora, a gente viu nos nossos slides que o momento emocional de uma criança nessa fase, a maturação biológica cerebral nesta fase, ela pede muito mais por essa relação dual da brincadeira, esse movimento circular afetivo. Né? Então, você não está ali preocupado se a criança errou ou acertou. O que está valendo naquele momento é a criança se divertir. Pode ser até escrevendo o nome, mas você está ali se divertindo. Né? Eu já ouvi e já atendi casos de crianças e professores frustrados porque não conseguiam sair desse momento em que a criança não conseguia escrever o nome. E aí você reveste isso de uma capa biológica como se o problema estivesse da criança. E aí vem para nós, neuropsicólogos, como uma demanda para que a gente fornecesse um laudo para essa criança que teria uma dificuldade biológica, uma dislexia, um TEA, um TDAH, que seja, para que um remédio pudesse dar conta de uma, digamos assim, de uma liberalidade, de uma pressa para que essa criança alcançasse realmente aquele objetivo de escrever o nome, na medida em que ela afetivamente não está pronta para realizar tal tarefa. Então, repetindo, pessoal, esse slide que é super importante. Se eu, como educador, não entendo as especificidades da idade e do momento emocional e afetivo que o meu aluno se encontra, a relação educacional de reabilitação se torna impossível. Estará, nesse momento, mais habilitada para este novo tempo, pós-pandemia, a equipe pedagógica que melhor souber lidar com as diferenças afetivas. É o que nós estamos falando aqui. Né? Se sua equipe pedagógica percebe que há maneiras de você identificar essa diferença emocional, seja ela entre classes, seja elas intra-classes, seja elas dentro do corpo de trabalho, seja ela dentro da escola, essa equipe pedagógica tem muito mais chance de obter sucesso, inclusive no progresso cognitivo, não só dos alunos, mas de todo o corpo educacional. Nesse novo ambiente escolar, as atitudes pedagógicas precisarão contemplar as necessidades e não apenas as completudes expressivas ou conteudistas. Ou seja, o que faz o ser humano nesse movimento, participar desse movimento de afetividade, é justamente a necessidade. Lembra lá do bebê? Eu gosto muito desse exemplo. Quando o bebê chora, ele está chorando por uma necessidade biológica, que faz ele chorar. Só que esse choro, quem é pai, quem é mãe, sabe disso, deixa a gente louco, porque a gente não sabe
direito o que é aquele choro do bebê. Geralmente a gente faz uma interpretação, uma aposta, né? Um jogo de tentativa e erro. É fome, é uma das primeiras opções. A gente vai lá dar comida. E ele para de chorar, opa, era isso mesmo. Essas interpretações vão traçando o laço afetivo entre o bebê e o ser humano. A grande questão é que, às vezes, a gente não espera o bebê ter fome. A gente não espera o bebê ter frio. A gente não espera o bebê nem chorar. A gente já quer que ele não sinta fome, ele não sinta frio, ele não sinta dor, ele não sinta angústia, ele não sinta nada. A gente já quer, de preferência, entregar um celular para que ele não tenha necessidade nenhuma. O movimento afetivo é o inverso dessa situação. Ou seja, é necessário criar o ambiente para que a necessidade aconteça. Eu tenho atendido muitos professores, né, nesse momento, atendido clinicamente. Houve um aumento exponencial, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, de professores. E a gente percebe a dificuldade gerada dos professores, porque o professor também tem filho, também tem pai idoso, também tem casa para cuidar, né? E a gente percebe que, como o professor é alguém muito ativo, muitas das vezes, na sua própria casa, ele acaba deixando os seus que são próximos cobertos também de cuidados sem que gere a necessidade daquele ser. Há um tempo atrás, atendendo essa situação, a gente começa a perceber que alguns filhos têm dificuldade, às vezes, de deixar a casa ou de se aventurar no mercado de trabalho, porque simplesmente não tem essa necessidade. Perguntas que eu faço em situações como essa é a seguinte: seu filho tem um videogame? Geralmente a resposta é sim. Seu filho tem um celular? Geralmente a resposta é sim. Seu filho tem um quarto, um lugar para dormir, tem alimento na mão todo dia? Geralmente a resposta é sim. Quando eu pergunto essas coisas, a pessoa que está na minha frente começa a perceber: puxa, eu não estou deixando espaço para a necessidade acontecer. Isso acontece também na escola, quando você vai atropelando muitas vezes o conteúdo frente à necessidade emocional dos seus alunos, né? Isso também acaba acontecendo. Terceiro ponto aí: a escola deverá entender o que falta a cada aluno e se colocar como mediador desse processo de aprendizagem e desenvolvimento. Ora, se eu não estou deixando a necessidade acontecer, não falta nada. Se não falta nada, não há dispositivo para o desenvolvimento. Se não há desenvolvimento, não havendo aprendizagem, não há desenvolvimento, que também não há desenvolvimento de funções superiores, como memória, atenção, cognição, inteligência, etc. Ou seja, todo o processo está prejudicado porque essa falta, ela não aparece, e quando aparece, ela não é bem trabalhada. Ela é importante que ela apareça, mas é preciso saber trabalhar essa falta de cada aluno nessa situação. Será importante, nesse momento de retorno, analisar bem de perto a dinâmica funcional e não apenas o sintoma afetivo. Não apenas aquele aluno que está tendo dificuldade de fazer tal atividade ou de engajamento em tal tarefa, ou de que ele chora na hora que vai fazer o vídeo porque ele tem vergonha de aparecer no vídeo, ou porque ele não quer tirar foto para mandar, ou porque ele não quer se engajar na atividade proposta presencial. Não somente isso, mas prestar atenção na dinâmica funcional afetiva deste aluno. Pensa no desenvolvimento humano. Em que momento emocional esse aluno se encontra? Isso é muito importante. Antes de falar desse quadro, eu estou tentando me adaptar aí ao tempo que tenho, é importante a gente perceber a questão cronológica e a questão emocional. Quando eu falo desses momentos de 1 ano, de até 3 anos, de 3 a 7, de 7 a 13, o que eu estou querendo dizer é que muitas das vezes eu posso ter 30 anos e ainda estar vivenciando o meu momento emocional de 3 anos de idade. Aliás, é o que a gente mais encontra em consultório. Há um tempo atrás eu fui atender uma criança de 2 anos violentada. São casos que a gente se depara muito, infelizmente. E fui receber os pais dessa criança. Eu não sabia quem tinha menos idade emocional,
A criança de 2 anos violentada ou os pais. Aqueles pais já tinham mais de 50 anos, mas ainda viviam uma realidade emocional muito perto de uma dissociação emotiva, de uma questão bem rudimentar emocionalmente falando. Hoje, por exemplo, se a gente for analisar os casamentos, há mais casamentos onde os casais competem entre si do que convivem entre si. Ou seja, o egocentrismo, que é uma coisa boa, faz parte do nosso desenvolvimento. Num determinado momento da vida é essencial o egocentrismo, porque ele faz surgir esse eu, ele dá empoderamento a esse eu, né? No outro momento, essa persistência acaba trazendo sérias dificuldades emocionais na vida do sujeito. Então, assim, é de extrema importância que o educador faça essa análise do desenvolvimento humano e não apenas a análise cognitiva desse aluno que retorna. Vamos falar agora sobre essa questão do luto, medo da perda e autoagressão. Situações que a gente encontra nesse momento de isolamento, né? E não só nos alunos. A gente tem visto também isso em professores. A gente tem visto também isso em profissionais de saúde, por exemplo. Aliás, se fosse fazer uma pesquisa, e muito pouca pesquisa ainda está sendo feita nesse sentido, os profissionais de saúde e os educadores lideram o ranking de procura às nossas clínicas atualmente, seja para o atendimento presencial ou para o atendimento não presencial, remoto. Após tudo isso que eu falei, né, sobre a gênese do desenvolvimento humano e a afetividade, nós entendemos que a forma de lidar com essas questões dependerá de qual crise do desenvolvimento emocional e afetivo esse aluno esteja. Por mais difícil que pareça, para cada caso, agiremos conforme a necessidade, lembra da necessidade? Lembra da falta? Emocional do sujeito. E não apresentando fórmulas prontas provenientes de nossa própria vivência, que neste momento não vai fazer nenhum sentido para o sujeito que recebe o acolhimento. De acordo com as crises de desenvolvimento, a gente faz um resumo aqui, eu estou correndo contra o tempo, porque o conteúdo, assim, eu sou suspeito para falar, é maravilhoso, a mente humana que Deus criou é maravilhosa. Se você for fazer uma leitura do primeiro livro do Pentateuco, Gênesis, você vai perceber nas histórias, de forma muito mais poética, essa explicação que eu estou dando do desenvolvimento humano, né? Eu faço um resumo aqui para nos ajudar. Se a pessoa ainda está, de certa forma, presa emocionalmente a essa crise de um ano, todo o problema na vida dessa pessoa está nela mesma. Eu não presto para nada nessa vida, eu não dou conta disso, eu sou um lixo, eu não sei fazer isso, eu nunca vou conseguir, tudo acontece comigo nessa vida. Já viram frases assim? Estão identificando algumas frases assim? Pois é, a gente precisa analisar um pouco essa situação emocional que a gente vive. Já tem um errinho aí, na crise dos 3 anos, desculpa. Na crise dos 3 anos, ou no segundo momento que eu coloco aí, terceiro momento que eu coloco aí na apresentação, o problema já está no outro, né? É o outro que é o problema. Não, meu casamento está assim porque o culpado é minha esposa, porque o culpado é meu marido. Não, eu não dou certo nessa situação porque ele que é o culpado, a escola que é o culpado, o diretor que é o culpado, a professora que é a culpada, né? Então o problema está sempre no outro, ou seja, o fundo geral emocional dessa pessoa está direcionado para uma idealização do outro, é sempre na expectativa de que o outro vai resolver. Eu acho que eu estou falando aqui, algumas fichas estão caindo na sua cabeça aí. Na crise dos 7 anos, por exemplo, nesse outro momento, o problema não está nem em mim, nem no outro, mas está naquilo que eu faço. O que eu vou fazer agrada ao outro? Eu tenho medo de perder essa aprovação do outro, essa admiração do outro. E aí eu poderia falar com vocês aqui, gente, só isso daria outra palestra, né? Mas há modos de a gente agir para cada situação dessa. E no final eu vou dizer como você continuar, digamos assim, aprendendo sobre esse assunto. Receptividade afetiva na escola, eu quero fazer um parênteses agora aqui sobre o professor. Né? Em 1980, a gente tinha um professor tic-teco. A questão era a tabuada. Decora a tabuada que está tudo certo. Não decorou, o problema está no aluno. Ou seja, tic-teco tinha que funcionar, era memória, era decoreba, e essa era a função do ensino.
década de 70, 80. Após isso, a gente tem um professor tic-tac, né? Ou seja, é uma bomba relógio. Ele não tem mais autoridade, o que importa é o que a criança fala, a criança tem autoridade sobre o que está dizendo, e tudo está prestes a explodir naquele momento. Hoje, nós temos o professor TikTok, né? Ou seja, é um produto histórico desses dois professores anteriores. Ele continua vivendo questões com autoridade, ele continua vivendo questões de bomba emocional, né? E agora, além disso, ele tem que ter 15 segundos para explicar toda a matéria e em formato TikTok, né? Além disso, ele tem que cuidar do filho, ele tem que fazer a comida, ele tem que ver o computador, ele tem que ver a internet que cai, ele tem que varrer a casa, ele tem que cuidar de tudo isso e ainda assim ver as fotos dos alunos, a reclamação dos pais, o WhatsApp, a reunião remota com coordenadoria, etc. Bom, esse é o momento que nós estamos vivendo. E o próximo momento? O que já falaram anteriormente, o blended learning, né? Esse ensino híbrido. Isso é o que nós vamos construir, estamos construindo, né? E, na verdade, o que há de positivo em toda essa história de reabilitação é que o sonho de todo educador está sendo possível de ser realizado nesse momento. Nunca, nessa história recente da educação, se pôde ter tanta interação entre professor, aluno e escola. Então, nunca também foi tão importante que a afetividade fosse levada em conta, pois é ela que vai filtrar, é ela que vai permear esses relacionamentos. E o ensino híbrido só dará certo, só caminhará, se for nesse sentido, se a afetividade estiver permeando essas relações. Quando o professor, quando o pai de aluno gritar no grupo de WhatsApp, digitar aquelas questões mais ofensivas, é a capacidade emocional, altruísta, de empatia, né? A habilidade socioemocional que você vai ter de dizer muito obrigado pela participação, pai. Como foi importante você passar isso aqui para nós, né? E utilizar isso para a junção, essa junção que, na verdade, é um sonho educacional. Eu queria fazer uma homenagem aos professores, não dá para não fazer essa homenagem, e eu queria fazer essa homenagem lembrando da minha professora de matemática, lá do ensino fundamental, né? Eu sempre fui um aluno super deslocado, era muito quieto, muito calado, muito reservado, e era totalmente deslocado na sala de aula, na igreja, na sala de aula, na rua. Eu tinha um grau de deslocamento muito grande. Talvez se fosse hoje, eu ia ser um dos diagnosticados. E essa professora um dia viu resolvendo no caderno uma equação matemática. Quando ela viu resolvendo no caderno, eu sentava lá atrás da sala, ela me chamou lá do fundo para ir do lado da mesa dela. E eu fui morrendo de medo, né? Eu me lembro da sensação de ter vontade de urinar, né, naquele momento. Essa sensação ficou marcada em mim, de tão nervoso que eu estava. E eu parei do lado da professora, ela olhou para mim e falou assim: filho, eu queria te dar os parabéns por você ter conseguido resolver essa equação matemática. Vocês não têm noção do efeito que aquela professora teve na minha vida. Eu não lembro de todos os detalhes, né? Eu não lembro dos amigos que estavam ali, algumas coisas a memória já apagou. Mas hoje eu só estou falando aqui com vocês devido à ação emocionalmente ativa, essa ação afetiva com aquele aluno. Vocês entendem que toda a minha cognição posterior e toda a minha função superior de inteligência ficou vinculado a esse momento afetivo e só por causa dele foi possível me desenvolver cognitivamente. Termino agora a palestra, nesses minutos finais, falando de como agir nas situações. Eu fui chamado pelo IFE, como o Rogério falou uma vez, isso foi no ano 2019, para lidar com essas questões, porque muitos alunos não apresentavam nenhuma dificuldade cognitiva, mas não passavam. Ficavam parados diante da prova, queriam evadir, e a gente criou esse projeto pensando nessa situação. Eu queria rapidamente aproveitar esses minutos finais, por favor, para explicar esse projeto.
esse projeto ele vislumbra muito a questão do treinamento, porque em pesquisa feita agora pelo Sindipro do Instituto Federal, constatou-se que 90% dos professores não tinham experiência com aula remota. E que 42% desses 90% sequer tinham tido algum tipo de treinamento. Esse projeto, ele oferece aos professores e alunos a oportunidade de construção socioemocional mais satisfatória, adequada à realidade socioemocional de cada um. Alunos e professores são convidados a explorar e a entender um pouco mais de seus próprios sentimentos e sensações afetivas, possibilitando uma resposta emocional mais assertiva e reflexiva. Qual é a metodologia do projeto? É simples, são 7 encontros, 7 semanas. O formato hoje é remoto, né? Para até 7 educadores por grupo. Por que eu não abro primeiro para os alunos? Porque, como vocês ouviram a palestra, a gente está falando de mediação, e mediação socioafetiva. Então, a gente, a partir de um primeiro trabalho com os educadores, a gente vai também abrindo esse leque para os alunos também. Falando agora direto para os gestores, linkando esse projeto com a ambientação afetiva. A resolução de problemas relacionais no corpo educacional da escola, entre os estudantes e as suas famílias, impulsiona os alunos a alcançar os resultados esperados. Então, a escola quer muito resultado, precisa desses resultados, mas se esquece de que esse ambiente emocional pode ajudar nesses resultados. O faturamento e a captação de alunos da instituição aumenta na medida em que os resultados e a evolução das competências socioemocionais realmente acontecem, do faxineiro ao diretor, do infante pré-escolar ao jovem se preparando para o Enem. Já estou indo para o último slide. O desenvolvimento socioemocional no ambiente escolar reverte de maneira eficaz a repetência, a evasão ou a desatenção dos alunos, que não se adequam ao programa de ensino proposto. Alunos portadores, por exemplo, de TDAH e TEA e outras comorbidades neuropsicológicas não são mais vistos como um problema, e sim podem melhorar o desempenho geral da unidade escolar, independente de ser uma escola grande com muita estrutura ou uma escola pequena sem estrutura, com uma estrutura mais precária. Lembre-se, nós estamos falando de relação humana, relação emocional. Termino com esse texto que escrevi para vocês. A aprendizagem é, portanto, o motor do desenvolvimento. Ao experimentarmos uma crise interpsíquica, somos afetados pela palavra e seu uso, o que impele o sujeito a encarar a verdade e suas necessidades e faltas. Em um momento posterior, essa experiência social se internaliza intrapsiquicamente, nascendo assim a possibilidade do pensamento e de funções mentais superiores, mergulhados nesse complexo de interrelações humanas que são também a origem de nossos processos volitivos e intencionais. Desta forma, no processo coletivo de desenvolvimento escolar, os valores, nesse caso nossos, valores cristãos, as relações e as experiências são individualmente internalizadas para formar o pensar e o agir desse sujeito na formação do aluno. Quando pais, sociedade, escola e alunos entendem isso de forma plena e percebem que as relações se dão em momentos emocionais diferentes, emerge um sentimento de prazer que coloca o processo educativo no centro da comunidade a qual a escola tangencia. Quanto maior a consciência desse nosso papel no desenvolvimento do aluno, maior a eficácia do desenvolvimento geral deste indivíduo, da sociedade como um todo. Só há 2 modos de descobrir que a Terra é redonda, ou estudando em livros, ou sendo feliz, diz Clarice Lispector. Lembra daquela professora de matemática? Numa última palestra que fiz recentemente, a idosos. No final da palestra, uma idosa se levantou e veio falar comigo. E ela perguntou assim, você lembra de mim? Quando eu olhei no olho dela, a imagem de eu estar do lado da mesa dela veio à minha mente. E a única resposta que eu dei foi, como eu poderia esquecer? E nós nos abraçamos. A afetividade vem antes da cognição. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês.